Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Amados irmãos, celebramos hoje São Lourenço, uma das devoções mais fortes da Diocese de Roma, e que por isso é celebrado com grande solenidade em toda a Igreja do Ocidente. São Lourenço era espanhol, é logo ali do inicinho da Igreja, e acabou sendo ordenado como diácono da Diocese de Roma. Ele acompanhava o Papa Sisto II nas cerimônias e era o arquidiácono, ou seja, daqueles diáconos todos que tinham na diocese, que eram os responsáveis pela parte de caridade da diocese, da ajuda dos pobres, ele era o superior. Então ele era o responsável por administrar os bens da Igreja de Roma e também de fazer a caridade. Nesse período houve a perseguição de Valeriano, imperador, e acabou que o Valeriano mandou prender todo o clero, o Papa, os bispos, os padres e os diáconos. Então todos foram presos e numa dessas aí o Papa Sisto II estava sendo carregado para ser martirizado. O imperador, como ele soube que Lourenço, que era o responsável dos bens da igreja, ele manteve Lourenço vivo por mais tempo para ver se ele conseguia roubar os bens da igreja. Então ele primeiro envia o Papa para o martírio. E é muito bonito, como Santo Ambrósio conta, que no caminho Lourenço se encontrou com o Papa e perguntou: aonde vai, meu pai, onde o senhor vai sem o seu diácono? O senhor nunca subiu para oferecer o sacrifício sem a ajuda do seu ministro. E agora que o senhor vai oferecer o grande sacrifício do martírio, o senhor vai me deixar para trás? É tão bonito o Papa indo ser martirizado e aquele diácono ali também querendo oferecer seu sangue por Cristo. E o Papa fala com ele: não se preocupe, daqui a poucos dias você também vai me seguir. E foi o que de fato aconteceu. O Papa pediu que Lourenço mostrasse para ele o tesouro da igreja. Então, Lourenço chamou os pobres e levou até o imperador e mostrou: eis aqui o tesouro da igreja. O imperador ficou furioso e mandou assá-lo vivo. Então, São Lourenço foi assado vivo, colocaram ele numa grelha e assaram de um lado e de outro. Conta-se que ele pediu, de uma forma até bem humorada, pediu que os romanos que estavam ali o assando virassem, falando, um lado já está pronto, agora pode virar que já está bem assado. É bonito aquilo que São Leão Magno fala sobre São Lourenço. Nós percebemos que na vida de São Lourenço existem dois grandes pilares da sua santidade. Por um lado, a caridade para com os pobres, é o que é recordado hoje na epístola. Por outro lado, é o seu martírio, que é o que é recordado no Evangelho. E São Leão Magno ele fala que São Lourenço só foi capaz de suportar a chama do martírio, o fogo em seu corpo, porque no seu coração havia um fogo ainda mais forte, havia uma chama muito mais viva. Nós seremos capazes de imitar a santidade de São Lourenço nesses dois pilares: na caridade, através do nosso serviço aos pobres, da nossa ajuda, na medida das nossas possibilidades, entendendo que ajudar os pobres é juntar tesouro para o céu, que os pobres são o tesouro da igreja. E por outro lado, nós podemos imitar a São Lourenço entregando a nossa vida. Se é verdade que provavelmente nós não seremos também martirizados como ele foi, mas todos os nossos sofrimentos podem ser oferecidos como um lento martírio até a nossa morte. Todos os sofrimentos, todas as humilhações podem ser oferecidas para Cristo como um lento sofrimento, um lento martírio, imitando assim os santos mártires. Mas nós só seremos capazes de imitar essa santidade de São Lourenço no amor a Deus, no sofrimento e no amor aos pobres pela caridade, se nós estivermos também como ele, com o fogo do amor de Deus ardendo no nosso coração. Se o fogo do amor de Deus não for forte
o suficiente para fazer queimar em nós o pecado, fazer queimar em nós tudo aquilo que nos atrapalha, nos afasta de Deus, nós seremos queimados pelo mundo e não teremos o nosso coração consumido do amor de Deus. O fogo do mundo é o fogo do inferno. O fogo do amor de Deus é aquele fogo da sarça ardente que falou a Moisés. É um fogo que não queima. Pelo contrário, é um fogo do qual nós temos que nos aproximar. E assim, nessa fornalha ardente de caridade, que é o coração de Cristo, a gente vai aprendendo as virtudes, a gente vai aprendendo a santidade. E que a gente possa, como São Lourenço, viver essa escola, viver o amor de Deus através da caridade com o próximo e através do nosso sofrimento oferecido pela Igreja, oferecido pela nossa purificação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.